Olá, cidadão, olá, servidor público. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa que vem discutir com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. É um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E hoje nós vamos assistir à segunda parte da homenagem e, ao mesmo tempo, denúncia no Dia do Servidor Público. Homenagem ao servidor e denúncia contra a PEC 32, Reforma Administrativa. Uma PEC prejudicial ao servidor público, mas mais ainda prejudicial ao cidadão brasileiro. Vamos lá? O artigo 6º da nossa Constituição Federal diz: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Tudo isso chega a você pelas mãos dos servidores públicos. Você sabia que eles são os responsáveis por fazer o Estado chegar até você? São a linha de frente na prestação de serviços aos cidadãos, e a maioria recebe menos do que 3 salários mínimos. Dá para acreditar? A mídia mente ao falar dos altos salários do funcionalismo, sendo que eles estão fora da reforma administrativa. Você sabia que a reforma vai favorecer indicação, nepotismo e acabará com os concursos públicos e com a estabilidade? Indicação e interesse andam de mãos dadas e poucos se vinculam às demandas da população. Manter os concursos públicos é garantir o atendimento do Estado às necessidades do cidadão. Você sabia que o governo quer privatizar o artigo 6º? Vão entregar as responsabilidades do Estado à iniciativa privada, sem regulamentação ou controle, restando apenas serviços não viáveis, ou melhor dizendo, aquilo que não dá lucro. O papel do Estado não é dar lucro, é gerar bem-estar aos cidadãos. Querem nos dividir, confundir e nos roubar. Não seja enganado. Não podemos aceitar nenhuma emenda dessa reforma. Não ao fim dos serviços públicos. Não à reforma administrativa. Senão, é você que vai pagar essa conta. Hashtag em defesa dos serviços públicos. www.publica.org.br. Acesse e saiba mais. Pública, Central do Servidor. Movimento permanente em defesa da sociedade. Quero parabenizar esse evento promovido pela Pública Central dos Servidores e falar da importância e parabenizar nesse dia do servidor público, né? Nós temos que ter coragem, resistência, e isso eu quero me colocar e colocar o mandato à disposição na defesa de todos os direitos, porque nós já temos um recorte histórico de desmantelamento de direitos. Nós viemos com 2017 com a reforma trabalhista que vilipendiou a CLT com direitos elementares. Eu costumo dizer que para você conquistar direitos no Brasil é extremamente difícil, mas para perder, principalmente no atual momento, é muito fácil. E tudo com o discurso de que ia gerar emprego e renda, alavancar a economia, e não foi isso que aconteceu. Nós temos aí mais de 25 milhões de pessoas desempregadas, subutilizadas, a precarização do serviço público, servidores públicos trabalhando em locais extremamente inadequados, com baixo reconhecimento salarial. E quando se fala assim, o servidor público, nós não estamos falando desses servidores públicos que é um percentual muito pequeno. Eu estou falando daquele que está lá na prefeitura, nos rincões do Brasil, que está nas delegacias, no Sistema Único de Saúde, que está nos postos de atendimento de saúde, de emergência, os bombeiros, as guardas, enfim, em todo apoio que se trata, dando uma prestação de serviço de qualidade, obedecendo os princípios que regem a administração pública, são servidores públicos. Então, chamar o servidor público de parasita, botar na conta do servidor público sempre esse arrombo que ocorre com corrupção e desvio no Brasil, nós não podemos admitir isso. Então, sempre quem paga essa conta vai para o servidor público. E isso nós não queremos compactuar, e eu quero aqui deixar
claro a minha posição de nenhum direito a menos, de que nós não podemos acabar com a estabilidade, esse regime jurídico único que ele quer acabar também não pode, o presidente não pode demitir ao meu prazer, são direitos e conquistas que nós temos que estar lutando e vamos lutar, e no Senado eu quero que vocês podem contar comigo, porque eu tenho duas missões, ser servidor público e ser professor. Eu estou como senador, mas isso é tudo efêmero, é passageiro. O que eu quero, efetivamente, é fortalecer cada vez mais o serviço público, é valorizar os servidores públicos, e aí sim nós teremos um Brasil melhor. Porque valorizando e fortalecendo o serviço público, valorizando os servidores públicos, quem nós estamos valorizando é a própria população brasileira, que é a destinatária desse munus público, dessa prestação do serviço público. Então, fica aqui o meu parabéns a todos os servidores públicos, o meu apoio incondicional, e podem contar comigo na defesa de todos esses direitos no Senado Federal. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe. Queria dar um bom dia para a companheirada toda, dizer que essa data de hoje e essa nossa manifestação aqui dos servidores públicos é muito importante. Hoje é o dia do servidor público, mas é também um dia não de comemoração apenas, porque nós comemoramos o serviço público no Brasil, mas é também um dia de luta, e por isso nós estamos no ato aqui. Então, eu queria fazer uma grande saudação aqui aos companheiros da Pública, aos companheiros da Central Única dos Trabalhadores, saudar essa unidade. E, por fim, pessoal, aproveito para saudar aqui também os companheiros do Correio, que estão aqui, da Petrobras, do Sindeletro, que estão também na luta contra a privataria bolsonarista. Esta é, portanto, a nossa necessidade de unidade. Lutar contra a PEC emergencial para garantir os recursos para a saúde e educação, lutar para que a regulamentação do Fundeb seja para as escolas públicas, lutar pelo SUS e lutar pelas empresas públicas. Isso é um dever de todo o povo brasileiro. E é por isso que a gente grita bem alto: viva o servidor público, viva o serviço público e fora Bolsonaro! Aqui não é o seu lugar. Grande abraço, sempre na luta, pessoal. É um momento onde nós lembramos o Dia do Servidor e que nós prestamos todas as homenagens aos servidores e servidoras do nosso país. Eu penso que o exercício da política pública, que se dá pelas mãos, pelo trabalho cotidiano de servidores e servidoras, é absolutamente fundamental. Fundamental para que nós possamos assegurar que o Brasil não viva tropeçando nos pedaços dos períodos traumáticos da nossa história, seja da escravidão, do colonialismo ou da própria ditadura. São os serviços públicos, as políticas públicas que asseguram os direitos de vivermos como seres humanos. Porque se me perguntarem o que são os direitos humanos, eu digo que o direito humano é o direito de viver como ser humano, que tem as suas peculiaridades, embora façamos parte de uma trama de vida e não sejamos donos da própria vida. A peculiaridade de sermos também a nossa ancestralidade, de sermos quem ainda vai chegar, a peculiaridade de termos a responsabilidade de cuidar do nosso próprio chão, dos nossos próprios territórios, a peculiaridade de sermos seres gregários e seres que convivem socialmente. Então, portanto, eu diria que neste dia de hoje, nós precisamos sempre dizer que esse país é um país que enfrenta todas as atrocidades através do SUS, do SUAS, e que enfrenta as suas atrocidades como parte das casas grandes e senzalas com os serviços públicos da nossa nação, que querem transformar servidor e servidora como se fossem inimigos. Aliás, o arbítrio sempre precisa construir inimigos imaginários. Ora são prefeitos, ora são universidades públicas, ora é a própria vacina, ora são servidores e servidoras. Busca se justificar construindo inimigos imaginários. E construindo inimigos imaginários em cima de um tecimento de mentiras muito profundo e muito atroz, muito cruel. Dizer que nós temos uma máquina inchada não corresponde à verdade.
não corresponde à verdade. Nós temos um percentual da população ocupada no serviço público é muito menor do que a média dos países da OCDE, ou países como Dinamarca ou outros países. Dizer que é uma máquina cara também não corresponde à verdade. Nós temos um gasto com relação ao PIB que é menor agora do que era em 2001 para bancar os servidores. Dizer que os servidores são ineficientes também não corresponde à verdade. Nós estamos vivenciando agora o PIX, e nós estamos vivenciando tecnologias sociais como o Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, que foram construídas pelo serviço público, pelos servidores e servidoras. Tecnologias copiadas no mundo inteiro. Uma Fiocruz e tantos exemplos de capacidade, de competência, de eficiência que nós vamos ver no dia a dia. Quem dialoga com a população e quem sabe a dor e a delícia de ser brasileiro são servidores e servidoras. Por isso eu encerro a minha fala com uma única palavra: gratidão. Um abraço grande e contem sempre conosco na defesa dos servidores e servidoras do nosso país. Eu tenho muita honra, né, de ter acompanhado o início da Pública desde o início. Queria te parabenizar, José Gozzi, no seu nome, cumprimentar todos os dirigentes da Pública, né, o Hugo René, que é um grande lutador, defensor dos servidores, e realmente o momento é muito difícil. A gente não pode abaixar a cabeça de maneira nenhuma. Como o senador colocou muito bem, os servidores não são responsáveis por essa crise, né, que o nosso país está vivendo. Ao contrário, o servidor, o próprio nome diz, servidor público, servir bem ao público. E nós não podemos aceitar, não podemos admitir de maneira nenhuma que jogue essa conta no colo dos servidores. Isso é covardia, isso é injustiça, e nós temos que mobilizar. Inclusive, foi discutido no Colégio de Líderes, com todos os partidos, que a princípio não se votaria nenhuma matéria esse ano, polêmica, se não fosse, né, a respeito do Covid-19, do coronavírus. E a gente sabe que esse tema não tem nada a ver, então a gente não pode admitir votar, né, uma PEC de forma virtual nesse momento. Tem que ser presencial, com espaço para o debate, com a participação dos servidores. Eu acho que os servidores têm que mobilizar e mobilizar muito, né? Pressionar, né, em todos os estados, fazer o diálogo com o conjunto dos deputados, independente de partido político, para não aceitar essa aberração de maneira nenhuma. Eu, inclusive, eu tenho um compromisso público registrado em cartório de não votar nem um projeto que retire direito dos servidores, dos aposentados, né, nem um projeto que aumente impostos para as pessoas mais pobres, e eu destino 100% das minhas emendas na área da saúde para o enfrentamento ao câncer, já foram mais de 55 milhões de reais. Mas, enfim, né, eu queria, mais uma vez, parabenizar a Pública. Em tão pouco tempo, a Pública realmente se firmou como uma das principais centrais, né, que realmente defenda aí, né, os servidores públicos, os trabalhadores, pelo direito, pela justiça. É um grande orgulho a gente ver a Pública cada dia mais forte nesse momento, né, que o governo tenta desestabilizar, né, enfraquecer todas as organizações, né, sindicatos, entidades, etc. e tal. A Pública vem aí como uma resistência na defesa aí do serviço público e pode contar com o meu apoio, com o meu voto, né, e com o nosso trabalho aqui no sentido de estar fazendo convencimento do conjunto dos parlamentares. Enfim, eu queria mais uma vez agradecer, né, parabenizar e dizer que estamos juntos aí na luta. Sem luta não tem vitória. Parabéns aí a todos os servidores e parabéns, né, de forma muito especial a todos os diretores aí da Pública, que realmente são nosso orgulho aí, que fazem aí o enfrentamento, né, enfrentam aí todas as dificuldades, não se amedrontam de maneira nenhuma, e é isso aí, a gente não pode baixar a cabeça, não pode se ficar intimidado, né, de forma alguma, a gente tem que realmente cumprir o nosso papel, que é fazer a justiça e defender realmente aqueles que merecem, né, defender o serviço público. Então, muito obrigado, fique com Deus, pode contar aí com o nosso apoio. E esse abraço afetuoso é para os servidores federais, dos 3 poderes, dos servidores estaduais, dos servidores municipais, todos aqueles que estão na batalha por um serviço público digno e que, de fato, chegue na ponta, na cidadania, no oferecimento das políticas públicas a cada cidadão, a cada cidadã brasileiros. É necessário que, nesse dia, que nós não temos nada a comemorar, né? Nós só temos a comemorar a nobreza da nossa ação social, da distinção
do trabalho de um servidor do Estado brasileiro. Nós temos a comemorar essa natureza essencial do setor público, esta vocação de servir às pessoas. Mas nós temos aqui nos rebelar contra essa reforma administrativa nefasta, que dá uma caneta imperial ao presidente da República para acabar ou criar órgãos públicos. Ele pode, de uma canetada, acabar os órgãos ambientais, que ele odeia, tanto que mantém um ministro exterminador. Não é? Então, o IBAMA, INPE, todos já sofreram as consequências desta visão atrasada acerca da questão ambiental. Ele pode fechar um campus universitário, uma unidade de um instituto federal, que ele acha que não é lucrativa. Como pode constituir formas de análise acerca do desempenho do servidor absolutamente autocráticas, como no texto da reforma está posto? Então, é uma reforma na contramão da necessidade do Estado brasileiro em garantir que os serviços públicos cheguem ao cidadão. Ontem mesmo, com esse decreto, que permite aos gestores municipais privatizar as UBSs, que eu, a deputada Jandira, o deputado Márcio Gerri, entramos com um PDL para impedir que vigore esse absurdo no momento da pandemia. A privatização das unidades básicas de saúde, que são as unidades, gente, que vacinam a população. Eles querem entregar ao setor privado. Vocês já foram numa clínica de vacinação privada para ver quanto custa? Né? Então, o Brasil é o Brasil que conseguiu montar o Sistema Único de Saúde. Mas é na Semana do Servidor que ele resolve privatizar a atenção primária, e é na Semana do Servidor Público que o ex-ministro Ricardo Barros diz que a nossa Constituição é uma Constituição que tem mais de deveres do que de direitos. Portanto, eu defendo o serviço público não só por ser servidora pública, mas por ser cidadã. E entendo que nesse dia nós temos que erguer a voz, entender aquilo com a profundidade maior que pudermos, aquilo que gritamos nas passeatas, que hoje não estamos podendo fazê-las, que o servidor unido jamais será vencido. E se assim estivermos, vamos vencer e vamos estruturar um Estado que, de fato, seja um Estado provedor na medida exata e que sirva ao cidadão brasileiro. Forte abraço, parabéns pelo nosso dia. Eu diria que hoje devemos lembrar mais como um dia de luta do servidor público. Esta semana, alguns jornais de grande circulação têm tratado sobre a participação do salário dos servidores públicos dentro do orçamento brasileiro, dizendo que é um dos maiores do país, de uma maneira indireta, defendendo a reforma administrativa. Eu só quero dizer a todos vocês que, primeiro, a reforma administrativa ela não trata só do servidor público. A reforma administrativa, chamada PEC 32, 2020, ela trata de uma desestruturação da Constituição Federal de 1988, onde ela cria um princípio da subsidiariedade, ou seja, está explícito no texto que o Estado brasileiro não poderá participar nada que a iniciativa privada tenha interesse. Ou seja, a PEC 32 é a destruição do modelo de Estado-nação construído pelos constituintes em 1988. Eu diria que é o término da destruição, porque a destruição começou desde o golpe aplicado à presidenta Dilma com o governo Temer e agora, de forma muito mais intensa, com o governo Bolsonaro, na medida que estão destruindo o Estado. Dentro disso, é que nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, entendemos que o Estado brasileiro tem um papel fundamental. Nós temos aqui um país de dimensões continental, com desigualdades regionais gigantescas, desigualdades sociais gigantescas, e o Estado tem que ser ampliado para poder, com isso, reduzir essas desigualdades. E o instrumento que o Estado tem para reduzir desigualdades são as estatais e, principalmente, os servidores públicos. Os servidores têm um papel fundamental na ponta, na saúde, na educação, na infraestrutura, para enfrentar essa grande desigualdade que existe.
A defesa do neoliberalismo ou do ultraliberalismo, como defende Bolsonaro e Paulo Guedes, é a destruição do Estado. Automaticamente, é a destruição do atendimento aos mais pobres. O que estamos vivendo hoje, de forma muito mais intensa do que nos tempos de Fernando Henrique Cardoso, é a construção de um Estado mínimo, onde não presta serviço a quem precisa dele, e esse Estado mínimo é um prestador de serviços e vantagens ao mercado especulativo, em especial ao setor financeiro. Nós temos esse dia 28 que denunciar esse tipo de prática do governo Bolsonaro, temos que denunciar o que é essa chamada reforma administrativa, e nós não podemos admitir que isto ocorra. Eu quero dizer a todos vocês, e todos e todas, que contem com a bancada do Partido dos Trabalhadores, a maior bancada da Câmara dos Deputados, a partir da semana que vem, com a volta do deputado Léo, que assume do Acre, ficamos com 55 parlamentares, uma bancada que tem mais 10% do total hoje da Câmara, junto, deixa eu fazer aqui meu merchandising, com o PCdoB, que estou vendo a deputada Alice Portugal aqui, a quem eu quero cumprimentar, uma grande parceira nossa, companheira de primeira hora, que é o PCdoB, junto com os 6 partidos que compõem a oposição, contem conosco na luta contra a reforma administrativa, contra a destruição do Estado brasileiro e na defesa do serviço público, não por corporativismo, não por eu ser servidor público, mas por entendermos o papel estratégico do serviço público na manutenção da qualidade de vida da população, da redução das desigualdades regionais e sociais. Por isso, eu insisto, ao encerrar, da importância de entendermos o dia 28 de outubro como um dia de luta, e não um dia de festa, um dia de feriado. Um dia de luta da defesa da nação brasileira, porque isso representa, de fato, defender a nação brasileira hoje é defender o serviço público e defender os trabalhadores e trabalhadoras que prestam esse serviço tão importante à sociedade brasileira. Contem conosco e até a vitória. Um grande abraço. Se essa PEC passar, ela vai favorecer a corrupção. E eu queria, então, começar por aí. Ela vai favorecer a corrupção, ela vai favorecer os sonegadores, ela vai favorecer a captura do Estado ainda mais pelo interesse econômico, ela vai favorecer, ela vai desfavorecer o povo brasileiro e o povo mais pobre que precisa de políticas públicas. Ela vai favorecer as negociatas das privatizações de serviços públicos e privatizações das empresas públicas. Essa PEC é extremamente perigosa. Bolsonaro, quando foi eleito, perguntaram a ele: o que o senhor vai fazer? Ele falou: não sei. Eu sei o que eu vou desfazer. E essa PEC desfaz o Estado brasileiro. Ela desfaz um Estado construído durante 100 anos, desde a Previdência, que foi construída ali pelo Eloy Chaves, em 1924, passando toda a construção do Estado Novo, que construiu grande parte do Estado brasileiro, a era de Vargas, passando pelo Juscelino Jango, os militares, depois toda a construção que houve nos 14 anos do governo Lula-Dilma. Essa PEC vem para desconstruir o Estado brasileiro e as políticas públicas. E vem para fazer a farra do setor financeiro e fazer a farra dos sonegadores. Essa PEC ela tem que ser derrotada. Por quê? Veja, quem foi o grande herói do combate ao Covid-19? Foi o SUS. O SUS foi gigante. Os nossos profissionais, todos foram muito importantes para impedir que o Brasil tivesse talvez o triplo de mortos que nós tivemos. Então, essa PEC é para acabar com o Estado brasileiro. E nós temos que levá-la para a sociedade. E é por isso, Zé Góes, que eu quero parabenizar a Pública, quero parabenizar o conjunto de sindicatos que compõem esse arco de alianças para
combater essa PEC, esclarecer para o povo brasileiro. Não é? Eu defendi, vou defender aqui novamente, que a oposição coloque como pré-condição de apoio a qualquer candidato à presidência da Câmara a retirada dessa PEC. Essa PEC ela é para favorecer, ela volta o velho estado fisiológico, em que os políticos vão nomear os coletores de impostos. Era assim. Os políticos nomeavam quem devia cuidar do Estado. É aquele Estado pré-Vargas, né? da política do café com leite. Né? Então, nós não podemos, nós temos que olhar para frente, como democratizar o Estado, como desburocratizar o Estado, como tornar o Estado menos autoritário. Tem coisas para ser feitas, mas não nessa direção que eles estão fazendo. Por isso, quero aqui, como membro que sou da comissão que discute o tema da reforma administrativa, né, eu quero aqui colocar a nossa oposição a essa PEC e a nossa parceria para fazer o combate a ela. Então, Zé, deixar aí o abraço a todos vocês. Maravilha. E dizer o seguinte, estamos juntos, porque isso vai fazer mal para o Brasil. É tóxica essa PEC. E, enquanto tóxica, ela é ruim para o Brasil. É a cloroquina. Essa PEC aí é uma cloroquina. Ela tem muitos efeitos colaterais e não resolve o problema do Covid. Então, ela é tóxica, é como os agrotóxicos. E nós não vamos aceitá-la e vamos combatê-la a todos os momentos. Um grande abraço. Obrigado pela oportunidade de participar dessa prestigiosa transmissão da Pública e dos sindicatos para o povo brasileiro. Chegamos ao fim de mais um programa que discute todos os domingos e sábados com você cidadania e serviço público. É um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Então não perca, esteja sempre conosco, aos domingos a partir das 21 horas e aos sábados a partir das 15 horas. Aguardamos vocês. Venham conosco.